Dando continuidade a elementos promotores da produção de milho, nós vamos agora ao semeio. No semeio, a primeira etapa que você vai fazer é na escolha do material que você vai plantar. Tá? Primeira pergunta, qual é a destinação do milho? Se é um milho para grão, se é um milho para silagem, se é milho que você vai produzir para milho verde, por exemplo. Tá? Se for para grão, você vai ter um catálogo específico de sementes para grão e vai ter um catálogo específico para silagem. Dentro deste catálogo, que eu vou disponibilizar para vocês um exemplo lá no Siga, vocês vão observar que existe a indicação de uso do grão, da destinação do milho, se para grão ou para silagem, a depender da região que você vai plantar, tá? Que você vai semear. Então, vocês têm que adquirir material adaptados à região onde vocês vão cultivar. Tá? Vocês têm que observar também o ciclo da cultura. Nós temos milho super precoce, precoce e normal. Cada um deles determina essa classificação a depender da quantidade de graus dia necessário para o milho entrar em floração. Tá? Então, quanto mais cedo ele entra em floração, menos tempo ele passa na parte vegetativa. E é a parte vegetativa que vai produzir carboidrato, proteína, minerais para o grão. Então, quanto menos tempo a planta passa na parte vegetativa, menor é o potencial produtivo da planta. Tem que se lembrar disso. Em detrimento, nós temos que quanto menos tempo a planta passa no campo, eu vou ter ganho eu vou colher mais rápido, eu vou ter menor possibilidade de ataque de intempéries, né? De alagamento, ou seca, ou pragas, eu vou ter menos dias de preocupação. Tá? No entanto, eu vou ter também menor potencial de produção. Não existe a planta perfeita, existe contexto na escolha da planta que você vai colocar lá. Se for um clima muito quente, certo? Ou seja, quando a planta já consegue os grau-dia mais rapidamente, se for um local muito quente, eu não posso fazer o plantio de algo que tenha uma necessidade de grau-dia pequeno, porque senão a planta vai entrar na fase reprodutiva, na floração, muito rapidamente. Ou seja, ela vai passar muito rapidamente pelo período de absorção de carboidrato, de produção de carboidrato, que vai disponibilizar para o grão. Tá? E se eu tenho um lugar que é muito frio, ou seja, que a planta vai espichar o ciclo dela lá dentro, eu também não posso colocar uma planta que necessita de muitos grau-dia, por quê? Porque senão eu vou passar um ano para colher. Então não é interessante. O ciclo ele está diretamente relacionado à temperatura. Como é que eu calculo o grau-dia em milho? É muito simples. Tá? É só eu pegar a temperatura média do dia e diminuir de 10. Aí eu vou ter a quantidade em grau-dia daquele dia. É interessante que você faça isso na propriedade, para você acompanhar o quê? Quando a planta vai entrar em floração. Não é quando vai ser colhido, é quando ela vai entrar em floração. Tá certo? Então, todo dia existe uma temperatura média. Você pega a máxima, soma com a mínima, divide por 2 e diminui de 10. Você vai ter o grau-dia daquele dia. Aí você vai poder acompanhar quando a planta vai entrar em floração. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um exemplo bastante didático de onde eu vou fazer o plantio. Aqui eu tenho Sete Lagoas, Minas Gerais, tá? E aqui eu tenho Tailândia, Pará. Reparem o seguinte. Em Sete Lagoas, aqui eu tenho temperatura média nesses 4 meses aqui. Se eu for plantar, por exemplo, em outubro, aí eu tenho essa temperatura média lá, 22 graus, mais ou menos. Tá? E aqui eu tenho o número de dias de cada mês, entre outubro e janeiro. Semeei em outubro, quero colher lá para janeiro. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o total de cada equação dessa aqui, né?
grau-dia. Vocês estão vendo que quando aumenta a temperatura, eu aumento o total em grau-dia. E aqui eu tenho um somatório. Né? Por exemplo, 363 desse mês, em novembro tem 363 de novembro, mais 363 de outubro, eu tenho uma soma térmica aqui de 726 grau-dia. Tá? Se eu tenho, nesse período aqui, outubro, novembro, dezembro, janeiro, o que vai acontecer? Se eu tenho um super precoce, tá? Que são 800 grau-dia, ela vai atingir 800 grau-dia aqui no início de dezembro. Ó, 726, vai faltar aqui 74 grau-dia. Dia 5 de dezembro, a planta vai florar. Ou seja, essa planta passou 66 dias no estágio vegetativo. Tá? Se for precoce, ela vai florar entre 5 e 13 de dezembro, ou seja, vai passar de 66 a 74 dias no estágio vegetativo. E se for de ciclo normal, vai passar mais do que 74 dias em estágio vegetativo. Ah, mas quando é a colheita? A colheita é mais ou menos entre 30 a 50 dias após a floração. Tá? Então, eu tenho aqui plantas que vão passar menos tempo na fase vegetativa, ou seja, tem menos tempo para produzir carboidrato. E aqui plantas que eu vou passar mais tempo produzindo carboidrato. Qual é o potencial produtivo de cada um? Aqui eu tenho um potencial maior, aqui eu tenho um potencial menor. No entanto, aqui eu colho mais rápido e aqui eu colho mais tarde. Eu ganho de um lado e eu perco de outro, porque eu vou estar lá com a planta no tempo. Pode acontecer um bocado de coisa. Se eu for fazer esse mesmo calendário em Tailândia, veja só, aqui ficou 66 dias no estágio vegetativo. Se eu fizer o plantio em outubro em Tailândia, aqui no Pará, uma planta super precoce, ela entra em floração em 45 dias. Ou seja, ela tem pouquíssimo tempo, 45 dias entre o semeio e a floração. Então eu tenho pouquíssimo tempo para produzir carboidrato. Então o que acontece? Se eu fizer o semeio em Tailândia, que é muito mais quente do que Sete Lagoas nessa mesma época, eu vou fazer o plantio e vou fazer a colheita tão rápido que a produção vai ser muito pequena. Tá? Aqui 5 de dezembro, aqui 14 de novembro. Esses dias fazem uma diferença muito grande na produção. E vai ver que aqui o milho plantado aqui, mesmo que seja o mesmo daqui, aqui ele vai produzir infinitamente menos do que aqui. Tá? Devido ao quê? Diferença de temperatura, de grau-dia. Tá? Tempo para entrar na fase reprodutiva. E assim aumenta também precoce e normal. Mas vejam só, mesmo que eu plante o normal no período quente aqui de Tailândia, eu vou ter menos dias no período vegetativo do que se eu plantar um super precoce lá em Sete Lagoas. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos que fazer o plantio de milho que tenha um ciclo maior. Por quê? Porque nós temos soma térmicas maiores. Tá? E lá para o sul e sudeste eles têm que fazer um menor. Por quê? Mais precoce. Por quê? Porque é mais ameno o clima. Então, eles têm que diminuir o ciclo da cultura para que eles possam fazer, por exemplo, 2 safras no ano. Ok? Para ficar mais didático ainda, tá? Aqui, ó. Em Sete Lagoas, se eu faço plantio de super precoce, 66 dias, Tailândia 45. Sete Lagoas, de ciclo normal, 74 dias, Tailândia 50. Então, eu tenho essa diferença de dias aqui vai imputar em muita diferença de produção. Tá bom? Então, se alguém chegar com vocês e falar exatamente assim: vamos plantar milho no Pará de julho a outubro, a novembro, porque é período de entre safra. E aí a gente vai produzir no período que ninguém está produzindo. Ah, mas não tem água. Não, eu vou irrigar, eu vou botar lá a irrigação. Vou botar. Não vai ser problema a água. Aí ainda assim você vai dizer o quê pro cara? Não. Por que não? Porque você vai produzir muito pouco. Tá?
Vai lá, vai irrigar, vai suplementar de água, mas a temperatura não tem como fazer a modificação de temperatura. Aí o que vai acontecer? Você vai produzir muito, pouco, com um custo muito elevado, porque a irrigação é cara. Tá? Então, o que é para fazer em julho, agosto, setembro, que seja? É colheita. Não é para fazer plantio. Tá? Aqui na nossa região. A outra questão é a necessidade hídrica. Aí eu vou fazer o semeio quando? Quando o balanço hídrico me der favorável ao semeio. Eu tenho que atender a necessidade da cultura em quantidade de água, tá? Que vai lá de 600 de 600 a 800 milímetros. Então eu tenho que encaixar isso aqui. Mesma questão aqui, a Tailândia. Tá? Se eu faço o semeio nesse período aqui, que a gente até colocou lá como exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu vou matar a planta de sage aqui. Ela vai morrer. Ah, não, eu vou suplementar com água. Aí qual é o problema se eu suplementar com água? A soma térmica vai ser tão grande que a planta vai florar, plantei em outubro, vai florar em novembro. Então não dá tempo de produzir carboidrato suficiente para a planta ter uma produção que compense o semeio. Tá? Então a nossa janela de semeio na Amazônia de milho é muito curta. Devido a quê? Soma térmica principalmente e falta de água. Tá? Qual é o outro problema? Excesso de água. Olha só. 25 milímetros não é o suficiente para semeio. Tá? É pouca água. Só que final de janeiro, 178 milímetros já é excesso. Então eu tenho que semear aqui final de dezembro até o meio de janeiro. Para quê? Para que não tenha água suficiente para acabar fermentando a semente. Então eu tenho que fazer isso aqui num período de tempo muito curto. Então eu tenho que estar... Quando é que eu vou comprar herbicida? Quando é que eu vou comprar adubo? Quando é que eu vou fazer manutenção de máquina? Tudo isso. Nesse período aqui, seco. Eu não posso esperar esse período para começar a planejar o plantio. Eu tenho que planejar no período seco. Tá? Para quando chegar aqui, a minha área está preparada. Quando é que eu vou preparar a área no convencional? Olha como é complicado a nossa vida aqui. Eu não posso preparar no convencional aqui com solo seco. Não vai entrar lá. O solo não está úmido o suficiente para que eu possa fazer revolvimento do solo. Aí eu vou ter que fazer o quê? Ter que esperar o solo ficar um pouco úmido. Né? Quando eu formo a boneca e não tem encharcamento e também a boneca na mão também não esfarele. Então eu vou ter que esperar uns 15 dias aqui um pouquinho de chuva, que aqui tem um pouquinho de chuva, né? Em dezembro. E aí eu faço o preparo de área. Aí eu tenho que ver, poxa, eu tenho que fazer o preparo de área muito rapidamente, né? É, exatamente, muito rápido. Tá bom? Senão eu perco o calendário de plantio. Então, ser agrônomo aqui na Amazônia é um desafio, né? Aqui é um lugar extremamente complicado para a produção de grão. A gente consegue produzir, mas tem que ter muito cuidado, porque qualquer detalhe fora, a gente tem problema de produção. Não sei se já circulou, eu vou atrás desse vídeo, mas circulou um vídeo lá em Paragominas, em 2019, se eu não me engano, que alagou o plantio de soja. Alagou. A soja ficou boiando lá de tanta água que teve e acabou tendo um impacto muito negativo na produção de soja. Então, o nosso problema aqui é falta e excesso de água, principalmente, e temperatura elevada. Quais são os outros cuidados que eu devo ter no semeio? Já escolhi período de plantio, já sei qual é o período de plantio que eu vou fazer, já sei quando é o semeio. Tamanho de semente. Quando você adquirir semente, você tem que observar qual é o tamanho de peneira da semente. Quando você for colocar na semeadeira, todas as caixas da semeadeira tem que ter sementes do mesmo tamanho. Tá? Então é importante que, não, olha, eu quero só semente peneira 18. Aí o cara fala, não, só tenho 18 e 25. Tá, então me manda metade 18 e metade 25. Porque tu tem que, quando tu for semear, tu vai calibrar para a peneira 18. Calibrou, semeou tudo com peneira 18.
vai ter que recalibrar a máquina para a peneira maior. Tá bom? A profundidade de semeio. Profundidade de semeio, eu tenho que observar que a profundidade de semeio tem que ser de 3 centímetros em textura média e pesada e 6 centímetros em textura arenosa. Tá? Se ficar muito raso no solo em textura arenosa, a chuva arrasta a semente. Ou ela sai do solo, tá? E eu vou ter aí muita variação de temperatura, vai ter muita ocorrência aí de predador, principalmente pássaro. Tá? Um cuidado que não está aqui, mas vocês não vão quase conseguir sementes sem tratamento. Não procurem sementes que tenham tratamento, ataque de praga e doença, principalmente. Tem bastante micro-organismos maléficos à semeadura no solo. Tá? Então, adquiram sementes com tratamento de semente. Elas vêm lá geralmente com cor vermelha, verde, azul, justamente que é para as pessoas não usarem para outra destinação que não seja semeio. Depositar o adubo químico de 5 a 8 centímetros longe da semente. Tá? Vocês vão observar que isso pode dar um dano muito grande na planta. Realizar os cálculos de semeio. Isso é importantíssimo fazer, porque você pode ou perder produção por excesso de planta na área, ou acima, muita planta vai dar competição intraespecífica, pouca planta vai dar muita competição interespecífica com planta daninha. Pegar o manual da semeadeira, ler o manual da semeadeira, porque cada uma tem um sistema de calibração específico. Tá? Tem semeadeira, por exemplo, que já não tem mais disco de semeio, essas pneumáticas. As outras que são mecânicas, eu tenho que fazer sistema de regulação do disco, de distribuição de semente. Quando você for adquirir máquinas, dê preferência a semeadeiras com sistema pantográfico. O sistema pantográfico, ela se adapta ao terreno. Se tiver qualquer desnível, o disco passa acompanhando o desnível do solo. Ele não emperra. Isso evita falhas no semeio e também danos na máquina. E as opções de semeadeira com e sem sistema de adubação, que eu já falei para vocês. Semeadeiras com sistema de adubação adensam mais o solo, tem a vantagem de fazer 2 operações ao mesmo tempo. E observar bastante se não ocorreu espelhamento de suco. Eu vou mostrar uma imagem dessa para vocês. Bom, sobre a profundidade de semeio, já falei isso na aula de fenologia, mas vou falar de novo. Se eu coloco a semente muito profunda, o que acontece? A partição de assimilado provocada na semente vai ficar desigual. O epicótilo vai crescer, não vai achar luz, não vai colocar a folha para fora, vai crescer, não vai achar luz, vai crescer, não vai achar luz. Enquanto não acha luz, o que acontece? A semente vai enviar carboidrato, tá? Tanto para o epicótilo crescer, e vai mandar mais carboidrato para a raiz seminal crescer, que é uma raiz que eu não quero. A raiz que eu quero é qual? É a nodal. Eu quero que ela seja grande, não a seminal. Aqui é um gasto de energia que no decorrer do tempo vai ser à toa. Então eu vou ter uma distribuição irregular de carboidrato, tá? Da semente. Lembrem que do semeio até a primeira folha completa não está tendo produção de carboidrato, e sim consumo de carboidrato da semente. Tá? E o que isso vai me provocar também? Atraso no desenvolvimento da planta, porque eu vou ter menos parte aérea, e possibilidade maior de acamamento. Porque se eu tenho um epicótilo maior, eu tenho maior possibilidade de acamamento. Quando eu faço a profundidade de semeio corretamente, tá? Aqui, por exemplo, 3 centímetros e aqui tem 5 centímetros, aqui rapidamente chega na superfície do solo e rapidamente a planta já converte a partição de assimilado, ao invés de ir para estruturas que não vão me render
muita produção, por exemplo, raiz nodal, raiz seminal, desculpa, ela vai passar para parte aérea, que vai me produzir carboidrato por fotossíntese, e vai me produzir mais raiz fasciculada, raiz nodal, que é a que interessa. Tá? Então aqui eu tenho um uso melhor dos carboidratos da semente para me proporcionar uma planta que vai me dar um potencial produtivo maior. Por quê? Porque chegou mais rápido na luz, tem menor possibilidade de acamamento, está produzindo carboidrato mais antes de se exaurir os carboidratos da semente, e eu tenho uma partição de assimilado mais interessante para a planta. A profundidade, a distância do adubo para a semente, é importante falar disso porque se eu coloco a semente próximo ao adubo, e isso acontece muito em semeadeiras que fazem o semeio na linha e jogam o adubo em cima da semente. Tá? Então isso é muito frequente nessas semeadeiras, que são as mais simples. Elas não enterram a semente, o adubo, e simplesmente jogam em cima, tá? E fica muito próximo à semente. Nessa situação, se o adubo estiver muito próximo à semente, assim que isso é um sal, né? O adubo é um sal. Assim que a semente germinar, ela vai ter aqui sal próximo. Isso vai fazer com que haja uma diminuição muito drástica do potencial osmótico do solo. E ao invés de entrar água doce aqui na semente, vai entrar água salgada. E isso vai fazer com que haja uma perda de água da semente, não uma aquisição de água. E isso vai fazer com que a planta fique amarela. O pessoal fala que a semente queimou nessas situações. Por quê? Porque você salgou o solo. Tá? Salgou a semente. Se eu coloco muito distante, a planta responde da seguinte maneira. Semente germinou, chegou luz aqui, opa, preciso de adubo. Cadê o adubo? Não tem. Então produz mais raiz. Que raiz vai ser produzida? Seminal. Tá? Então eu estou gastando carboidrato de quem aqui? Da semente. Então eu vou ter uma partição de assimilado desigual. Eu vou ter mais carboidrato para a raiz, que está em busca do adubo, e menos para a parte aérea. Tá? Então, é fácil errar isso? É fácil se você faz plantio de várias culturas. Então tem culturas que você tem que botar o adubo mais longe e tem culturas que você tem que botar o adubo mais próximo. Então isso tudo depende da máquina de plantio que você está usando e da regulação que você fez. Então faça a inspeção. Mesmo que tenha alguém que vá fazer a calibração da máquina por você, vá lá e observe se está tudo certo. Tá? Então qual é essa distância ideal? 5 centímetros de profundidade do solo, se a semente está a 3, ou acrescentar se ela baixar mais 3 aqui. Então, se for solo arenoso, 6 centímetros, 8 centímetros. Tá? Textura média pesada, 5 centímetros, 3 centímetros, ou 8 centímetros distante nessa diagonal aqui. Tá? Ah, mas se for cobertura, professor, como é que é essa parada aí? Se for cobertura, tá de boa também, né? Vamos lá. 3 centímetros de profundidade, eu jogo o adubo aqui em cima. Então ele está distante 3 centímetros da semente e 3 centímetros distante de quem? Do sistema radicular. Então ele está aí a 6 centímetros de distância. Então até ele ser lixiviado, até ele chegar lá na raiz, já é o tempo que ele cumpriu essa distância de 3 mais 3. Tá? Muito bem. Outro cuidado é você usar a população de planta estipulada pelo fabricante da semente. Tá? Não coloque em mais ou a menos, porque isso não vai te dar o potencial produtivo que o fabricante está te indicando. Tá certo? Então, o que tem que prestar atenção aqui? Esse aqui é o catálogo da Pioneer. Aqui eu tenho híbridos, vários híbridos, que você vai escolher de acordo com a característica local da sua propriedade. Vamos lá. Aqui é adaptado a populações baixas.
O cara nem precisa me dizer, mas como é que é a folha dessa planta? É ereta ou prostrada? Prostrada. Tá? Populações altas, eretas. Tá? Por quê? População baixa, eu tenho que diminuir a quantidade de planta na área. Eu tenho que espaçar mais uma planta da outra para que não haja sombreamento de uma planta com a outra. Aqui eu tenho que adensar mais para não passar muita luz. Qual dessas aqui produz mais? População baixa, média ou alta? Alta. Eu tenho mais planta, eu tenho mais espiga, mais folha ereta, maior possibilidade de absorção luminosa, aquele papo todo. No entanto, quem é mais exigente? População baixa, média ou alta? População alta. Então aqui eu vou produzir mais? Vou produzir mais. Desde que tenha água, desde que tenha adubo, desde que você controle planta daninha, praga, doença e tudo mais. Certo? População baixa. Ah, produz menos. Produz menos, mas e aí? O que vai fazer? Vou usar quando? Quando o meu solo for pobre. Quando eu tiver problema de restrição hídrica. Quando eu tiver ocorrência de planta daninha maior. Quando eu não tiver dinheiro para comprar herbicida. Quando a minha produção for orgânica, onde o foco não é produção, e o foco sim é produzir algo sem o uso de produto químico. Tá? Então, eu tenho contexto para utilizar população baixa, média ou alta. Tá? Por exemplo, você está em Bragança, solo arenoso, chove pra caramba, quente, enfim, difícil de produzir. Aí eu vou lá e coloco um híbrido que produz 12 toneladas por hectare. O que vai acontecer? Vou produzir muito pouco. Vou produzir muito pouco. Vou produzir quase nada. Por quê? Porque essa planta aqui vai me requerer muita coisa. E eu não vou conseguir dar isso. Eu tenho limitações que não dependem de dinheiro. Eu tenho limitações ambientais. Então lá eu tenho que colocar o quê? Plantas adaptadas a essa situação. Plantas mais rústicas. Vou colocar menos boca para comer. Beleza? Tranquilo, galera? A gente discute mais isso daí na aula ao vivo, que a gente vai poder bater papo. Mas tem muita informação contida em uma tabela lá do cara da semente que está lhe vendendo. Tá? As semeadeiras, independente se é de convencional ou direto, elas têm sulcadores, tá? Que vão abrir o sulco para fazer o semeio. Na de plantio direto, eu tenho um disco extra aqui que é para cortar palha. Ele não é sulcador, ele corta palha. Tá? Quem abre o sulco são esses dois discos aqui. Tá? Um disco maior, outro menor, em posições diferentes para quê? Para fazer a abertura do sulco em V. Tá? Então, justamente, esse sulcador aqui, ele abre o solo em V e deposita a semente aqui embaixo. Tá? Então, esse aqui, ele apenas corta a palha, ele apenas faz o corte, e esse aqui, ele abre o sulco, o 2 e o 3. O 2 vai depositar a semente, o 3 vai depositar adubo. Ele vai fazer um sulco ao lado, mais profundo, e vai colocar o adubo aqui. Tá bom? Então tem essa distância e essa distância. Tá ok, gente? Aqui atrás eu tenho os discos de fechar o sulco. Tá? Esse sulco vai jogar solo para cá, jogar solo para cá. Tá? Essas duas rodas, elas empurram o solo aqui do lado para que eles entrem aqui. Tem esse aqui, que é o 4, e eu aqui de trás, o 5. Quem movimenta todo o sistema de engrenagem dessa semeadeira é essa roda aqui, a roda motriz. Tá? Qual é a importância da roda motriz? É ela que vai favorecer, ó, vocês estão vendo aqui uma corrente? Essa corrente aqui está movimentando todas as engrenagens de distribuição, tanto de adubo quanto de semente. Tá? E a distância percorrida por essa semeadeira é justamente uma volta dessa roda, representa exatamente o quê? Representa a distância percorrida pelo perímetro da roda. Então, se essa roda tem perímetro de 1,5 m,
A cada volta que essa roda dá, quanto que caminhou isso aqui para frente? 1,5 metro. E isso é importante saber lá nas questões de calibração da máquina. Tudo bem? Então, o que é importante aqui? Disco, cortador de palha, tá? Sulcador, temos 2 sulcadores, um sulcador que vai distribuir semente, um sulcador que vai distribuir adubo, 2 rodas que fecham o suco, para a semente não ficar exposta ao tempo. Bom, o que eu tenho que tomar cuidado aí na calibração disso tudo. Aqui eu tenho um sistema mecânico, tá? Aqui eu tenho reservatório de semente, tenho reservatório de adubo. Quem movimenta tudo aqui dentro é a roda motriz. Essa roda motriz aqui é ligada à corrente, geralmente, e isso faz com que haja cada volta que essa roda dá é o mesmo que ela caminhou para frente. Então, digamos que essa roda aqui, ó, começando aqui, se eu medir o perímetro dela e esse perímetro de 2 metros, isso quer dizer que cada volta completa dessa roda caminhou quanto para frente? 2 metros. Horrível essa letra, mas enfim. Tá ok? E no interior do distribuidor de semente, tá, nós temos essa estrutura aqui, que é o disco de distribuição de semente. Vocês viram isso em mecanização, mas vamos falar de novo porque é importante vocês saberem disso, lembrar disso. Vocês têm que ter um estoque bem grande desse disco aqui. Cada semente tem um tamanho, tá? E cada tamanho tem que se adaptar ao disco de distribuição de semente. Esse disco é desta maneira aqui, tá? Tem os alvéolos aqui. Nesses alvéolos tem que encaixar uma semente tanto no tamanho, tem que encaixar uma, tá? Tanto no tamanho quanto na profundidade do anel, tá? E é importante aqui, isso aqui dessa empresa, ela tem essa tecnologia de rampa ondulada, isso é interessante para que a semente não fique esmagada aqui e dê dano no embrião. Se ela não entrar, ela pula fora daqui, tá bom? Ela desliza mais facilmente aqui dentro, fazendo merchan aí para a empresa. Então, como é que tem que ficar a semente? Tá? As sementes têm que ficar alojadas certinho dentro do alvéolo, tá? Ficar certo. Elas não podem ficar para fora, tá? Elas não podem, elas têm que encaixar bonitinho aqui. Uma semente, tá? Você coloca as sementes aqui em cima e vê se encaixou. E olhando aqui de cima, né? Encaixou, encaixou, beleza. Agora eu vou olhar de lado e saber se elas estão expostas ou não. Olha, aqui elas estão expostas. Não pode ficar assim, eu tenho que trocar esse disco, tá? E aqui elas não estão expostas, ok. Vocês estão vendo que aqui que a semente está, aqui está vermelhinha, a semente tratada, né? E aqui ela está pretinha. Isso daqui é grafite, tá? Que eu acho que é o próximo slide, é exatamente o próximo slide. Eu tenho que adicionar grafite em pó nas sementes, tá? Olha, está aqui a semente tratada. Tenho que adicionar grafite e misturar com a mão. Essa mão, inclusive, é minha. Mistura aqui. Não há problema nenhum na germinação, não vai interferir na germinação e também não vai ter problema nenhum para você. O grafite é atóxico, é só lavar a mão, tá de boa. Aqui, no caso desse fabricante, que é a Knapic, eles recomendam 1 colher de sopa de grafite em pó por depósito de semente. Tá? Então, coloca aqui, mistura. As sementes vão ficar com essa coloração e não há problema nenhum, tá bom? O grafite ele vai evitar atrito das sementes e, evitando atrito, vai evitar também possíveis danos à germinação. E aqui eu tenho semeadeira com adubação, tá? Aqui é o sistema de semente. Esse daqui é um sistema de distribuição de semente pneumático, tá? Ele não usa o mesmo sistema que eu falei para vocês antes do disco distribuidor. Ele é diferente, não é um sistema mecânico. Ele chupa as sementes daqui e vai cuspindo aqui
de acordo com o que você ordenou lá colocar. Tá? Então aqui atrás eu tenho distribuidor de semente e aqui na frente eu tenho adubo. Tá? Aqui vai colocando adubo, tem aqui o disco de corte de palha, tem o sulcador para o adubo e aqui atrás eu tenho o sulcador de semente junto com o sistema de fechamento de linha do sulco. Tá bom? Então, qual é a desvantagem daqui? Eu tenho um peso maior, que é a quantidade de adubo que está aqui. Isso vai fazer com que haja uma pressão maior do sistema das rodas. E esse sistema vai adensar solo. Tá? Qual é a vantagem? Eu faço duas operações. Eu faço adubação e faço semeio. Tá? Eu ganho em eficiência nisso, porém, eu poderia fazer adubação em cobertura, com esparramador de semente. Tá? Onde eu vou fazer a operação sequente, eu vou fazer adubação no semeio, no entanto eu faço com uma máquina que adensa muito menos o solo do que essa e tem uma faixa de aplicação muito maior. Ou então eu uso um avião para fazer isso. E aí eu tenho adensamento zero do solo. Tá bom? E aqui é aquela mesma máquina, no entanto, ela sem a plataforma de adubação. Então aqui eu tenho menos peso. Outra coisa que eu ganho aqui é em eficiência da máquina. A máquina vai trabalhar numa marcha muito mais leve, muito mais tranquila. Eu vou poder fazer, o desgaste da máquina vai ser muito menor. Uma coisa que deve ser atentado, principalmente em plantio convencional, é o espelhamento de sulco. Tá? Quando o solo está muito adensado, aqui eu tenho camada compactada, isso daqui é do material da Pioneer, tá, gente? Tem essas camadas compactadas aqui. O sulcador consegue cortar, tá? Só que, como o solo está compactado, ele fica duro, rígido e não consegue ser fechado. Então aqui forma uma camada muito compacta, que a gente chama de espelhamento. Essa camada muito compacta vai acontecer o quê? A semente vai ficar exposta, tá? Ou, se fechar, vai formar um bolsão de ar aqui. E aqui, nesse espelhamento, que é o principal dano, essa camada aqui é muito compacta e a raiz vai ficar enovelada aqui. Então, eu vou reduzir a taxa de exploração do solo. Se eu reduzo a taxa de exploração do solo, a planta vai ser muito mais suscetível a acamamento, muito mais suscetível à absorção de água e nutrientes. Tá? Então, observem se há espalhamento de sulco. Como é que eu resolvo espelhamento de sulco? Eu tenho que descompactar solo. Né? É um grande problema. Bom? Velocidade de semeio é importante vocês observarem. Num sistema convencional, você pode ter uma velocidade de semeio um pouco maior. Tá? No plantio direto, não. Senão eu tenho uma fuga de palha na cobertura do solo. E aí me inviabiliza o sistema. Em plantio direto eu tenho que usar a velocidade aí abaixo de 5 km por hora. Tá? E o semeio no plantio direto ele tem que ser feito, ele tem que esperar a palha secar um pouco. Se você semear com a palha muito úmida, ela acaba enovelando lá no disco de corte. O disco não consegue cortar, porque a palha vai estar mole. E aí eu vou arrastando, eu vou puxando a palha, ao invés de cortar ela. Tá? O cálculo de semeio, ele é super simples. É uma regra de 3, simples. Tá bom? Então vamos lá. Digamos que eu tenho escolhido o híbrido com essa população de planta aqui, que tem de 50 a 90. Né? Então, primeira coisa, quando que eu vou usar 50, quando que eu vou usar 60? Se eu uso 50, que é o limite mínimo, estou usando menos semente. Vou ter menos custo de semeio, certo? Outra questão é se na localidade que eu vou plantar tem maior ou menor possibilidade de adubação ou água, por exemplo. Se tem limitação, eu uso população menor. Se não tem limitação, eu uso uma população maior. Tá?
Se a semente estiver cara, população menor. Tá? Aí aqui tem um exemplo. Escolhemos lá 60 mil plantas e um espaçamento entre linhas de 0,5 metro. Sobre o espaçamento de linha, gente, de milho vai de 0,4 a 1 metro. Tá? Então, o espaçamento ideal, qual que é? Recomenda o que o catálogo está dizendo, tá bom? E adequa a população de planta a essa situação. Espaçamento reduzido, que o pessoal chama que é de 0,5 metro, ele faz uma distribuição espacial de plantas muito melhor na área do que o espaçamento de 1 metro, por exemplo, entre linhas. Tá? Porque se eu aumento o espaçamento entre linhas, eu vou ter menos linhas por área. Por exemplo, em 1 hectare, que é um quadrado de 100 por 100, se eu utilizo espaçamento de 1 metro, em 1 hectare eu vou ter 100 linhas, certo? Em 1 hectare, com espaçamento entre linhas de 0,5 metro, eu vou ter 200 linhas, certo? Então, eu tenho muito mais linhas para distribuir as plantas. Se eu tenho que distribuir, por exemplo, 50 mil plantas em 200 linhas, vão ter muito menos plantas em cada linha do que se eu tiver um espaçamento entre linhas de 1 metro. Tá? Se eu tiver espaçamento entre linhas de 1 metro, eu vou ter o dobro de plantas por linha do que no espaçamento de 0,5 metro. Ou seja, aumenta muito a competição intraespecífica. Tá bom? Então, usando aqui um exemplo. 60 mil plantas por hectare, espaçamento entre linhas de 0,5 metro e uma porcentagem de germinação de 80%. Tá? Primeiro passo é calcular o número de linhas por hectare. Sempre você vai fazer isso por hectare. Tá? Depois, calcular o comprimento das linhas por hectare, em 1 hectare. Calcular a quantidade de sementes a ser colocada por metro, que é o da semeadeira, e corrigir a germinação da semente. Bom, existe fórmula para fazer isso? Existe. Eu nem sei qual é, mas existe. Eu não decoro fórmula. Conta de agrônomo, na regra de 3, a maioria das coisas a gente consegue resolver. Então é melhor ir pelo raciocínio que você nunca esquece. Tá? Então aqui eu estou usando um exemplo. Primeiro, calcular o número de linhas. Então eu pego 1 hectare é 100 por 100, o número de linhas vai ser 100 metros, dividido por 0,5 metro, que é o número de espaçamento entre linhas. Eu vou ter que, cada hectare, eu vou ter 200 linhas por hectare. Depois eu vou calcular o comprimento dessas linhas. Vou pegar essas linhas e vou ver quanto que tem de linha em cada hectare. Ou seja, eu tenho 200 linhas e cada linha dessa tem 100 metros, né? 1 hectare. Então eu tenho 20 mil metros de linha. Tá bom? O terceiro cálculo é eu saber quantas sementes eu vou ter que colocar por metro para que eu tenha a população que eu escolhi. A população de plantas que eu escolhi é 60 mil plantas. Tá? Eu tenho que colocar essas 60 mil plantas em 1 hectare. E 1 hectare tem 20 mil metros de linha. Para cada metro, quantas sementes eu vou colocar? Vou calcular que 60 mil dividido por 20 mil vai me dar 3 sementes. No entanto, não vão ser essas 3 sementes que vão germinar. Dessas 3 sementes, apenas 80% germinam. Eu quero que germine 100%, que vai me corresponder a aproximadamente 3,8 sementes por metro. Tá? Eu não faço arredondamento aqui. Por quê? Quando eu vou calibrar a máquina, eu não calibro 1 metro. Eu calibro 10 voltas da roda motriz. Tá? Aqui eu botei 10 metros, supondo que a roda motriz tenha 1 metro de perímetro. Tá? Mas se tiver 1,5 metro, aí eu faria para 15 metros. Ou seja, em 10 metros tem que cair 38 sementes. Aí o que você faz lá no galpão? Coloca as sementes no reservatório, levanta a máquina, dá 10 voltas na roda, 10 voltas completas, tem que medir o perímetro da roda. Se a roda tiver 1 metro de perímetro, 10 voltas vão ser o mesmo que ela caminhar 10 metros. Então, nesses 10 metros, o que aconteceu?
ela tem que depositar quantas sementes? 38 sementes. Aí você contou, deu 50. O que eu tenho que fazer? Mudar o sistema de engrenagem para que não caia 50. Tem que mudar o sistema de engrenagem para quê? Para que caia 38. Tá? Então, qual é o sistema de engrenagem? Geralmente é coroa, igual de bicicleta. Tá? Se caiu muita semente, isso quer dizer que o disco rodou muito rápido lá. Se o disco rodou muito rápido, a frequência do disco está muito rápida, então a coroa está pequena. Você vai botar uma coroa maior. Tá bom? Isso muda de máquina para máquina, tá, gente? Muda de máquina para máquina. Ah, mas não deu 38, deu 39, 40. Tá bom? Tá bom. Tá? 5% para mais ou para menos, tá ótimo. Tá certo? E determinar o espaçamento entre linha vai muito do que o fabricante recomendou, principalmente devido à arquitetura foliar. Por exemplo, uma planta de folha ereta, eu posso colocar a meio metro. Uma planta de folha prostrada, eu não posso colocar a meio metro, eu tenho que aumentar o espaçamento. Para quê? Para não ocorrer autossombreamento. Uma planta sombrear a outra. Tá certo? Bom, gente, vocês viram que semeio não é simplesmente chegar na máquina, botar a semente e mandar o cara partir, né? Existem diversas situações contextuais, inclusive, para você fazer o estudo do seu contexto e saber de que fato, como que você vai fazer o semeio sem se atrapalhar. Vimos já na aula passada que a janela de semeio na Amazônia é muito curta, e se a janela de semeio é muito curta, eu não tenho tempo para errar. Então a época de preparo de tudo isso tem que ser muito bem feita. Tá? O preparo, o planejamento todo de plantio da cultura aqui na Amazônia tem que ser feito com muito critério e muito cuidado. Eu não tenho tempo, eu não tenho prorrogação aqui. Eu tenho que fazer o semeio e eu tenho que diminuir os riscos de darem errado. Tá? Então, como é que diminui o risco de dar errado? Fazer a seleção correta da espécie, se ela é adaptada ou não à nossa condição, fazer os cálculos de semeio, observar a profundidade de semeio e distanciamento de adubo. Eu tenho que observar qual é a característica da máquina que eu tenho, se ela faz adubação ou não no plantio. Tá? Eu tenho que fazer observar se vai ter espelhamento do sulco ou não. Tá? Então, todas essas situações devem ser levantadas e questionadas no planejamento de semeio. Tudo bem, gente? Então, a próxima aula é sobre adubação, e aí nós finalizamos a parte de elementos construtores da produtividade e partimos para a disciplina de arroz. Tá bom? Muito obrigado, até mais.